Vivemos um momento de crise mundial. O coronavírus trouxe luto para muitas famílias, além de impactar a economia, prejudicando investimentos, interrompendo viagens e reuniões, fechando comércios e mudando a rotina diária de milhares de famílias. Economistas preveem uma perda econômica de centenas de bilhões de dólares e as empresas já têm sentido os efeitos dessas mudanças. Nos últimos meses, houve um considerável aumento nos casos de demissões, antecipação de férias, redução na jornada de trabalho e até mesmo de salários, por causa da quarentena. Mas, ainda que estejamos em um momento de grave crise e perdas que nem sequer podem ser mensuradas, há um lado positivo, por incrível que pareça. Sabemos que há um histórico de pandemias no mundo. Assim como a Covid-19 em outras épocas, o mundo passou por pandemias como essa, e por causa disso, houve avanços e inovações que conhecemos hoje. Poucos desastres afetaram a sociedade de maneira tão significativa e causaram maiores danos à humanidade quanto a Grande Praga ou a peste bubônica, que ocorreu entre os anos de 1331 a 1353 na Europa. Ninguém sabe quantas pessoas morreram, mas todas as estimativas variam de dezenas a centenas de milhões. Estima-se que a doença tenha dizimado de 30 a 60% da população europeia e é considerada a maior calamidade da história. As pessoas precisavam trabalhar cada vez mais para suprir as demandas, o que deu origem ao modelo de trabalho em que as pessoas trabalhavam mais e obtinham salários mais altos. Uma das primeiras coisas que surgiram foram os relógios e ampulhetas para acompanhar a jornada. E à medida que o trabalho se tornou mais precioso, a automoção e as ferramentas que facilitavam as atividades foram surgindo. Os primeiros óculos apareceram para ajudar as pessoas a se tornarem mais produtivas, assim como hospitais, armas, casas modernas e uma série de outras inovações. Os salários aumentaram e os pobres ficaram mais ricos, igualando a sociedade. Em 1721, a pior epidemia de varíola atingiu Boston, nos Estados Unidos. Metade da população da cidade de 11 mil pessoas foi infectada. O número de 850 mortos foi significativo, mas não foi tanto como em outras epidemias. Com tantos infectados, foi necessário uma resposta extrema para reduzir a disseminação, principalmente porque as pessoas sabiam que a varíola era mortal. A única solução que parecia ter funcionado foi a variolação, algo experimentado na Ásia, que envolvia retirar o pus de uma lesão de um paciente infectado e inoculá-lo em uma pessoa saudável. A técnica causava uma infecção leve, mas impedia o paciente de obter a versão completa da doença. O próprio pensamento de retirar material infectante de uma doença mortal e inseri-lo em um ser humano saudável causou discórdia social. Enquanto alguns apoiavam a inoculação, a maioria das pessoas rejeitavam por motivos religiosos e morais. Embora os benefícios fossem aparentes, as pessoas inoculadas tinham uma taxa de mortalidade de 2%, em comparação com 14% para os não inoculados. Essa solução foi considerada repulsiva e os dois lados debateram incessantemente. Enquanto o debate prosseguia, James Franklin, irmão de Benjamin Franklin, decidiu compartilhar sua opinião contra a inoculação em um jornal. O artigo se tornou um fórum de debate e logo começou a veicular histórias sobre a política, eventos locais e até humor e sátira, o que resultou na criação do primeiro jornal independente dos Estados Unidos. A epidemia de varíola catalisou o desenvolvimento da imprensa, o que deu origem a um meio que, durante séculos, moldou a forma como pensamos. E é claro. Em novembro de 2002, a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, apareceu pela primeira vez na China e rapidamente se espalhou para Hong Kong e outras regiões, colocando o mundo em alerta máximo.
como hoje. As viagens para a Ásia pararam, custando bilhões à indústria de viagens global. O turismo em todo o mundo parou e as empresas e a economia global sofreram. Segundo algumas estimativas, a SARS custou à economia mundial cerca de 14 bilhões de dólares. Este número é apenas o começo, pois o impacto real não foi no que as pessoas fizeram quando estavam cientes de seu risco, mas no que não fizeram. Elas não foram trabalhar, não visitaram shoppings, as crianças não iam às escolas, então os pais tinham de ficar em casa, eles não iam a restaurantes. No geral, um cenário sombrio, bem como o que estamos enfrentando hoje. Mas, como em muitas outras epidemias anteriores, à medida que o pior passava, havia algo positivo naquilo tudo. A aceitação da internet pelos consumidores na China, que historicamente era baixa, começou a aumentar. O comércio eletrônico, praticamente inexistente, se popularizou. Quando as pessoas precisavam ficar em casa, ainda queriam ficar conectadas, fazer compras e obter informações para suas casas. A internet iria crescer de qualquer maneira, mas a SaaS acelerou sua penetração na China. As pandemias catalisam a inovação e aceleram as mudanças, fornecendo um ambiente para o teste de novas ideias. O coronavírus de hoje já está mudando as normas culturais e empresariais, atingindo o cerne de assuntos jamais discutidos por décadas e séculos. O simples ato de um aperto de mão está sendo substituído por outras formas de cumprimentar-se, mesmo quando lavamos nossas mãos cirurgicamente uma dúzia de vezes por dia. O trabalho remoto já está em ascensão, mas trabalhar de casa agora é o novo normal. O WFH, Work from Home, que em inglês significa literalmente trabalhar em casa, levará a inúmeras mudanças no local de trabalho, afetando o trabalho em equipe, produtividade, colaboração e comunicação. Podemos esperar que essas transformações continuem impactando o modo como pensamos sobre o setor imobiliário e as interações e colaboração comercial, levando a um conjunto de inovações para facilitar essas tendências em evolução e torná-las permanentes. Além disso, as pessoas estão tentando permanecer longe umas das outras. As visitas a restaurantes caíram. Estamos evitando academias e locais públicos. Com acesso prático a séries e filmes, entrega de comida e lanches delivery, banda larga ultra rápida e pelotons, parece que passamos a última década nos preparando para este momento. Mas nossas mudanças de estilo de vida, que já estavam em andamento, serão exacerbadas por essa doença mortal. E enquanto isso, ofertas e mudanças empresariais evoluirão e, em breve, uma nova onda de inovação projetada para nossa nova maneira de viver e trabalhar surgirá. E os historiadores provavelmente marcarão o coronavírus de hoje como a centelha da mudança social a longo prazo.